Fala pessoal, tudo jóia? Bora continuar a nossa sequência de vídeos sobre o SEI, o Sistema Eletrônico de Informações. Aqui, turma, nós vamos dar sequência naquele vídeo que eu fiz o atendimento, que eu expliquei como que fazia para a gente poder fazer um atendimento de cadastro de novo tipo de processo ou alteração de tipo de processo no SEI. A gente analisou aquela solicitação, eles pediram para a gente poder, no último vídeo, né? Eles pediram para a gente poder criar um processo que tinha a ver com eleição de comissão interna de supervisão. A gente analisou no último vídeo e fizemos aqui elencamos algumas informações aqui para o solicitante. Falamos para ele que um nome de processo que a gente sugeriu para que fosse criado, em vez do nome que ele escolheu aqui, ó, candidatura eleição CIS, a gente sugeriu que fosse esse nome, Administração Geral, Participação em Órgãos Colegiados, Criação e Atuação CIS. Explicamos que a gente precisava criar um assunto novo, a gente precisava tirar o assunto antigo lá que estava desatualizado e perguntamos para o solicitante quais são as unidades que podem criar esse processo. Que aqui no chamado, como a gente viu no último vídeo, ele se confundiu e colocou que todas as unidades do SEI precisavam criar o processo. Aí a gente perguntou se era todas mesmo ou se era apenas a comissão do CIS que teria que criar o processo. Porque o CIS aqui é o que tem maior impacto, tá vendo? Então, a gente agora recebeu a resposta do solicitante. Ele escreveu aqui: olá, Alan, tudo bem? Estou de acordo com a sugestão. Logo, acredito que o nome do processo pode ser esse aqui que você sugeriu. Ou seja, ele concorda com o nome do processo. Beleza. Aqui sobre o assunto, ele falou que ficou na dúvida, mas é esse assunto mesmo. Sobre as dúvidas, ele falou assim, ó, quem terá acesso para criar o processo será apenas os membros da comissão CIS. Então, é apenas esse setor aí, CIS, que vai ter acesso para criar esse processo. Pronto, já sanou a minha dúvida principal. Então, ele aceita o nome e quem vai criar é a CIS. Aqui no resto, aqui, ele só explica que está de acordo e etc. Aí, beleza. Era só isso que a gente precisava saber para a gente poder criar o nosso processo. O que a gente vai fazer agora? Agora, turma, eu vou explicar para vocês como que faz para poder ativar os assuntos, os descritivos, a tabela de temporalidade, como que faz para configurar o SEI aqui, para ativar aqueles assuntos. Eu vou mostrar aqui para vocês relembrarem do que eu estou falando. Lembra que eu fiz no último vídeo uma busca e eu cheguei nessa tabela aqui, ó. Essa aqui é a tabela do Executivo Federal, de assuntos de atividades meio do governo. E aí a gente viu que existia esse assunto aqui, o 0011, comissões, conselhos, grupos, juntas e comitê. E a gente precisava criar esses 4 assuntos no lugar desse, que são equivalentes, tá vendo? A nova tabela de temporalidade. E aí a gente vai fazer isso agora. A gente vai deletar esse assunto antigo e vamos criar esses 4 assuntos aqui. E para o processo específico lá que o solicitante abriu no chamado do GLPI, é esse assunto aqui que a gente vai utilizar para poder ativar o processo que ele pediu. Mas como a gente já vai desativar esse aqui, aí o certo é a gente ativar todos os que são equivalentes. Bastava para atender o chamado ativar apenas esse, mas a gente vai ativar todos esses aqui, todos esses assuntos, entendeu? Vamos voltar lá para o nosso SEI agora. Agora a gente vai fazer essa questão aí de ativação de assuntos. Tem que vir aqui em administração. Espera aí que não sei por que está travando. Eu clico uma vez e o negócio não está abrindo. Ah, não, é só colocar o mouse em cima. Afe Maria, até eu estou desatualizado aqui. Eu vou em tabela de assuntos, cliquei. E aqui eu clico nesse segundo símbolo, que aí vai abrir a tabela de assuntos. Se eu digitar aqui o 011, está aqui o assunto, ó, comissões, conselhos, grupos de trabalho, juntas e comitê. Esse assunto, a gente não quer ele mais, o 011. Eu vou até deletar ele aqui de uma vez, ó, excluir assunto, pronto. Eu não quero mais esse assunto, pronto, está excluído. Existem protocolos utilizando o assunto 011, existe tipo de processo utilizando o assunto 011. Ok. Ah, então, pessoal, eu vou ter que primeiro descobrir quais tipos de processo que estão utilizando esse assunto. Então deixa, depois eu vou achar esses tipos, aí depois eu deleto. Mas de qualquer forma, isso aqui não vai implicar em nada não, a gente pode deletar depois.
Vamos então criar aqueles assuntos que está faltando. Era o 005, né? Só para a gente ver, ó, não tem nenhum assunto 005 aqui, ó. Deixa eu passar para essa tela. Nessa tela do lado aqui eu anotei quais assuntos a gente precisa criar. O 005.1, que é administração geral, criação e atuação de órgãos colegiados. É o 005.2, o 061.11 e o 061.12. Esses são os 4 assuntos que a gente tem que criar. Então vamos criar agora o primeiro, o 05.11. Vocês já viram aqui que não tem, ó. Então vamos lá, vamos criar um novo assunto. O código dele é o 005.1. É esse código aqui. O nome dele é esse aqui. No último vídeo, pessoal, eu já expliquei como é que você chega nesse nome. Tem que pegar as classes lá da tabela de temporalidade. Aí a gente chega nesse nome final aqui. Chegamos, agora a gente tem que colocar a parte de temporalidade desse assunto, desse descritor aqui, desse código, na verdade. Então a gente vai entrar aqui e vai buscar aqui na tabela de temporalidade. Vamos achar aqui, eu vou fazer uma busca, Ctrl F, 0051, dei Ctrl F e já achei, ó. Aqui embaixo, no final, no meio do documento, tem aqui a temporalidade desse código. Então, ó, na fase corrente é 4 anos, está aqui, e na fase intermediária é 5 anos, está aqui. E depois, destinação final dos documentos que tramitarem nesse assunto, nesse código, vai ser guarda permanente. Então vamos embora lá para o nosso SEI, para a gente poder preencher isso aí. Então é 4 anos aqui na fase corrente, é 5 anos na intermediária e é guarda permanente. Então o que eu faço para poder criar um assunto, pessoal? Eu coloco o código dele, que eu peguei da tabela de temporalidade, eu coloco o nome do assunto, que eu também peguei na tabela de temporalidade, eu coloquei aqui a classe principal, a subclasse aqui, depois o nome final aqui do assunto, do descritor do código, né? A gente pode chamar também de descritor do código. E coloquei o tempo de guarda dos documentos e a destinação, guarda permanente. Aqui em observações, eu só vou preencher se tiver alguma observação aqui na tabela de temporalidade. Ó. Como não tem nenhuma aqui, ó, observações. Não tem nenhuma observação aqui, então não preciso preencher essa parte de observações nesse assunto específico. Então agora basta criar aqui o assunto. Salvar, a gente clica em salvar e criamos o assunto. Está aqui, 005.1, Administração Geral, Participação em Órgãos Colegiados, Criação e Atuação. Ótimo. Agora a gente vai criar o outro. Lembra que a gente tem que criar 4 assuntos? Agora é esse aqui, ó, é o 005.2. Deixa eu colocar aqui já o código. Deixa eu colocar o nome do assunto. Pronto. E agora a gente vai lá na tabela de temporalidade para ver qual que é o prazo desse assunto. É o 005.2. Tá aqui, ó. Na fase corrente são 2 anos, na fase intermediária não tem. Então vou botar aqui, na fase corrente são 2 anos, na intermediária vou colocar 0. E depois é eliminação. Deixa eu ver se eu mudei. Ah, tem que mudar para cá, agora vocês estão vendo. Aqui, ó. Na fase corrente desse código 005.2 é 2 anos, na fase intermediária não tem. E a destinação final é eliminação. E não tem nenhuma observação também. Viram aí? Então vamos embora lá para a gente poder criar aquele assunto. Então vai ser 2 anos, 0 e eliminação. Pronto, só isso. Salvar. Já criamos o segundo assunto. Tá aqui, ó. Agora vamos criar o terceiro assunto, que é o equivalente. Agora esse assunto aqui, 061.11. Vamos colocar o código dele, 061.11. Vamos colocar o nome desse assunto, é esse nome aqui. E vamos procurar agora na tabela qual que é a temporalidade desse assunto. Deixa eu só mudar de tela aqui, porque eu não posso esquecer de mudar de tela. Pronto, vamos colocar aqui o código 011. Busquei aqui, ó, achei. Composição e atuação. Está aqui 4 anos na fase corrente e mais 5 anos na fase intermediária. Depois é guarda permanente. Então vamos botar lá. É 4 anos na fase corrente, é 5 anos na intermediária e é guarda permanente. Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo. Então vamos salvar. Pronto, criei mais um assunto. Vamos criar o último assunto agora, o novo, o último. É o 061.012. Esse é o próximo assunto. Está aqui o código, vamos colocar aqui o nome dele. Pronto, o nome. E vamos agora buscar a temporalidade dele. Viu como é que é tranquilo, galera? Não tem segredo não. Deixa eu só mudar aqui de tela. Já mudei de tela. Vamos buscar agora esse assunto.
É o próximo aqui de baixo. Operacionalização de reuniões. É a mesma coisa também. 2 anos, 0 e eliminação. É a mesma coisa do que era da outra vez. 2 anos, 0 e eliminação. Sem nenhuma observação. Então basta salvar. Se a gente busca aqui agora por 061, ele vai estar aqui, ó. Quer ver? 061, aí criamos esses dois aqui. Depois eu vou buscar onde que esse assunto está sendo utilizado, que ele deve estar em alguns processos, aí eu vou tirar ele lá, vou substituir por esses novos assuntos aqui, e aí depois que eu fizer isso, eu vou conseguir excluir ele aqui, entendeu, galera? Isso aí eu vou fazer depois, não precisa fazer agora não. Então tá aqui, ó, todos os assuntos. E tem aqui, ó, esse aqui é o descritor do assunto, a gente pode fazer isso também, ó. De onde que eu tirei essa informação desse assunto 00511? Vamos só entrar aqui que eu esqueci de mostrar. Deixa eu botar o 005.1. É esse assunto que eu acabei de criar. Vamos clicar no segundo símbolo, que é a edição. Aqui, pessoal... Ah, não, nessa parte agora não. É depois, é na parte criar o processo. Aqui é isso mesmo, aqui é só isso aí, só isso. Na parte criar o assunto. Pronto. Vamos voltar para o nosso chamado. O que tinha que fazer? Primeiro tinha que criar o assunto. Já criei, ótimo. Depois tinha que saber quem poderia criar o processo. Já sei que é a CIS. Por último, tinha que saber qual que seria o nome do processo. Eu já sei que o nome vai ser esse aqui. Então, vamos criar o processo agora. O assunto já foi criado, os 4 assuntos, agora vamos criar um processo. Primeiro a gente vem aqui em administração, vamos em tipos de processos e vamos listar. Aqui para listar vai ser todos os processos que já estão ativados. Eles vão aparecer aqui, ó. Deixa eu só pesquisar sem nada. Aqui está a lista de todos os processos que já foram ativados. Eu já sei que o meu processo não está aqui, eu já pesquisei sobre ele. O nome do meu processo é esse aqui, ó, Administração Geral, Participação em Órgãos Colegiados. Eu vou só escrever isso aqui só para vocês verem que não existe esse processo aqui, ó. Está escrito errado, é participação em órgãos colegiados. Não tem nenhum processo assim, ó. Se eu escrever colegiado, não vai aparecer nada. Não tem processo assim. Eu posso vir aqui também tipos de processos em reativar, que aqui tem uma lista também de processos que estão desativados. Se eu pesquisar, ó, todos esses processos que estão aqui, eles estão inativos. Eu posso reativar eles. Aí, ao invés de criar um novo, eu posso só reativar. Vamos ver se tem algum processo aqui assim, sobre participação em órgãos colegiados? Não tem também, pessoal. Se tivesse, ó, administração geral, que é o assunto maior. Tem vários, ó, tem concurso, contrato, normas, planos, programas, mas não tem esse aqui que eu quero criar. Ó. Eu quero criar esse, que é administração geral, participação em órgãos colegiados. Está escrito errado, participação em órgãos colegiados, criação e atuação. É esse assunto que eu preciso criar. Ó, é esse tipo de processo que eu preciso criar. Então, como ele não está na lista de desativados, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo. É só vir aqui em administração, tipos de processo, novo. Pronto, agora eu vou de fato ativar o processo. O nome é esse, administração, participação em órgãos colegiados, criação e atuação. O nome do processo, pessoal, como eu já expliquei, ele sempre vai ter relação, afinidade com o nome do assunto. O nome do assunto é esse, ó, administração geral, participação em órgãos colegiados, criação e atuação. Pode ver que o nome do processo está bem parecido com o nome do assunto, quase igual. Está igual, na verdade, né? Mas eu posso alterar, eu posso botar aqui eleição, CIS, eu posso botar CIS aqui se quiser. Só que aí eu tinha falado com o pessoal do chamado de LPI que eu ia colocar aqui um CIS no final. Só que eu conversei com membros da comissão de gestão do SEI e eles falaram que é melhor não botar aqui especificamente o CIS no final, deixa genérico o mesmo nome. Por quê? Porque a gente vai disponibilizar esse tipo de processo para esse setor, que é a CIS, coordenação da CIS, mas no futuro a gente vai disponibilizar esse mesmo processo para outras comissões que queiram fazer coisas parecidas. Aí para todas as comissões e todos os órgãos colegiados, qualquer setor da faculdade que quiser criar um processo no futuro, a gente vai disponibilizar esse mesmo processo. Então vamos criar aqui esse processo com esse nome, tá aqui. Descrição do processo. De onde que eu tiro essa descrição? É daqui, ó. A gente vem aqui na tabela de temporalidade, vamos digitar o 0051, que é o nosso código. Aí, ó, criação e atuação. É esse código. Porque o nosso processo, já sabem que é o processo de criação e atuação de órgãos colegiados. E aqui tem uma descrição, ó. Incluem-se documentos referentes à importação dos órgãos colegiados, registros, tomadas de decisão, substituição de membros, atas, relatórios, está aqui. Essa descrição eu vou copiar ela e vou colar lá no nosso SEI.
para a gente poder criar o assunto. Eu já coloquei ela aqui, ó, inclui-se, tal, Ctrl C, já vou vir aqui e vou colocar a descrição do que é esse tipo de processo, na verdade. Eu estou falando assunto, mas é tipo de processo. Sugestões de assuntos aí. Agora que eu vou linkar aquele assunto que eu criei. Lembra que eu criei um assunto para isso? Está aqui, ó, o nosso assunto que eu já criei, que é administração geral, participação em órgãos colegiados, criação e atuação. Se você clica 2 vezes nele, não, você clica na lupa, dá para você ver aqui, ó, a temporalidade desse assunto. Você clica aqui, você vê lá, 4 anos e 5 anos, depois é guarda permanente. Essa é a temporalidade desse assunto. Deixa eu fechar, está aqui o nosso assunto. Agora, quais unidades que podem criar esse processo? Primeiro eu vou colocar o FVJM, que é a minha universidade, que todas as unidades estão criadas nesse ramo maior. E agora eu vou procurar por CIS. Tem aqui, ó, Comissão Interna de Supervisão, que é o setor que eles pediram para criar. Eu perguntei para eles aqui, ó, sanar dúvidas. Qual processo precisa estar disponível para quais setores especificamente? Aí eles responderam, ó, de fato houve confusão. Quem terá acesso para criar? Apenas a CIS, tá vendo? Então é apenas a CIS. Então eu vou voltar aqui para a nossa parte de criação de processo. Já coloquei a CIS. Por enquanto, só a CIS vai ter acesso a esse tipo de processo, com esse nome. No futuro, se outras comissões quiserem também criar, quiserem fazer um processo parecido, a gente vai adicionar eles aqui, ó. Vamos supor que a Progep quer ter acesso a a PROAD quer ter acesso a esse tipo de processo. A gente coloca aqui PROAD, tá vendo? Só que vamos tirar, vamos deixar apenas a CIS primeiro. Aí aqui em níveis de acesso eu posso marcar os níveis de acesso que as pessoas vão poder criar, vão poder escolher qual o nível que vai poder escolher. Vai poder escolher o público e o restrito. Por enquanto a gente não marca sigiloso para nenhum processo, que a gente está analisando ainda quais que vão poder ser sigilosos. Por exemplo, processo de PAD, a gente está analisando. O sigiloso é para o processo ficar disponível apenas a algumas pessoas. Mas por enquanto a gente não está marcando sigiloso, apenas restrito e público. E esse processo eu vou fazer uma sugestão que ele é público, porque é criação de comissão, deve ter que ter portarias aqui dentro de criação. Isso aqui não tem documento pessoal nenhum. Se tivesse alguma hipótese, se eu marcasse restrito, eu podia indicar aqui qual hipótese legal que esse processo estaria relacionado, né? Mas eu vou marcar público. Como é que eu vou saber se é restrito ou público aqui, pessoal? É com base nessas informações. Por isso que a gente pede aqui para eles colocarem a base de conhecimento, ó, o passo a passo, como é que é feito o processo, para a gente saber se esse processo precisa ser restrito ou não. Isso aqui também é importante na hora de criar o tipo de processo. Mas 99% dos processos a gente vai marcar que é público. Apenas alguns que envolvem documentos pessoais ou controle interno que a gente marca como restrito. Exclusivo de ouvidoria, não. Processo único no órgão do usuário, não. Interno no sistema, não. Só isso. Para a gente poder criar um novo tipo de processo, então, é só isso. Recapitulando, é o nome do processo, é a descrição do processo, é o assunto que eu já criei, de acordo com a tabela de temporalidade, eu também já configurei aqui temporalidade, colocar quais setores que podem abrir o processo, já coloquei, é a CIS, e colocar os níveis de acesso permitido, que é público e restrito, e sugestão de ser público. Agora eu vou em salvar, e aí eu criei o assunto. Descrição possui tamanho superior a 250 caracteres. Aí, pessoal, esse aqui é um problema, ó. Então vamos fazer aqui, tomar de decisão, quantos caracteres será que tem? Tais como referência, deixa eu cortar uma parte. Vamos cortar essa parte aqui, documentos tais como, pronto. Vamos salvar, agora deu. Criamos aqui o processo, pessoal. Agora vamos achar o nosso processo lá na lista. Está aqui, ó. Eu escrevi administração geral, já buscou, ó. Administração geral, participação em órgãos colegiados. O processo já tá aqui criado e ele já está disponível já para CIS. Uai, por que sumiu aqui a CIS? Só porque eu falei que estava disponível para CIS. Deixa eu colocar de novo. Deixa eu salvar. Pronto, vamos ver se agora vai. Agora foi, aí está disponível para CIS, está restrito e público, sugestão de ser público. Eu coloquei aqui a descrição, o nome, salvar, beleza. E aqui está o número do processo, ó. Vou dar um Ctrl C aqui nesse número. Vou vir aqui, essa tabela aqui, pessoal, nada mais é do que um controle interno nosso. Eu vou criar aqui, eu já criei esse tipo, vou colocar aqui o ID do processo que eu criei. Eu acabei de deletar aqui um negócio que eu não podia deletar, já voltei aí. Vou colocar aqui o ID, pronto, aí coloquei o ID. Esses tipos de assuntos,
é esse assunto aqui que está nesse processo. Então, eu já vou vir aqui e colocar aqui o assunto desse processo, é esse. Deixa eu marcar aqui de preto, porque ele não precisa ser corrigido. Quais unidades que podem criar? É a CIS que pode criar. Depois eu completo. Aí a gente coloca aqui outras informações depois, sobre a base de conhecimento, etc. Mas é só um controle interno. E vou atualizar aqui o total de processos que a gente tem ativos. 229. Sempre que eu crio um processo novo, eu coloco aqui nessa tabela aqui. Deixa eu deletar isso aqui agora. Coloco aqui para a gente manter um controle interno de quais setores estão podendo abrir, quais processos que já estão ativos no SEI, entendeu? Basicamente essa planilha é só para isso. Pronto, o nosso processo já foi criado, eu vou dar um Ctrl C nisso aqui, vou vincar no chamado e vou responder, ó, solução. Deixa eu ver se estou mostrando a tela certinha, tô. Eu já vim aqui no chamado, eu já criei o que ele queria, vou escrever aqui, ó, tem um modelo de solução? Tem, acho que tem um modelo salvo. Chamado encerrado por falta de interação, não. Modelo de resposta, coloquei, pronto, prezado. Prezado, prezada. O processo solicitado foi criado no SEI. O tipo de processo. O tipo de processo solicitado foi criado no SEI e disponibilizado para o setor CIS. Aí eu vou dar um Ctrl V aqui, que esse é o nome do processo que eu escolhi, e vou enviar, ó, prezado, o tipo de processo solicitado foi criado no SEI e disponibilizado para o setor CIS. Aí está aqui o nome do processo, quaisquer dúvidas e o ID do processo e ou problemas estamos à disposição, atenciosamente. Ou seja, eu estou finalizando o chamado, eu atendi o chamado que ele criou aqui há uns dias atrás, que foi do outro vídeo analisando. Já criei o assunto, já criei o tipo de processo, já disponibilizei para o setor dele, agora basta adicionar aqui a solução. Adicionei a solução, está aqui, ó. Agora o solicitante, que é essa pessoa aqui, ó, Lisânia, ela vai receber um e-mail com essa resposta. E lá, quando ela entrar no SEI, o processo já vai estar lá disponível no setor dela. Entendeu, turma? Ficou um pouco longo que eu tive que explicar algumas coisinhas também. Mas é basicamente isso, é assim que a gente cria tipos de assunto e é assim que a gente cria tipos de processos no SEI. Beleza? Bem simples, só precisa de tabela de temporalidade, ativar os assuntos lá, deletar os antigos, aquele antigo lá eu vou deletar daqui a pouco, assim que eu descobrir onde é que ele está sendo usado. E vamos atender um próximo chamado, bem fácil, né? Valeu, abraço, até o próximo vídeo.